Olá, meus irmãos e irmãs, a paz de Jesus a cada um de vocês. Não avisei ninguém que ia fazer essa live, né? Então, à medida que as pessoas forem percebendo aí que a gente está ao vivo, que vocês possam ir entrando em contato com outras pessoas, né? Eu fiz um vídeo sobre a unidade na renovação carismática, falando sobre a ofensiva nacional, contando um pouco do que foi a ofensiva nacional, enfim. Eu quero fazer uma retomada daquilo e concluir, avançando para outros mares, né? Eu dizia para os irmãos o seguinte: a obra do Espírito Santo é a unidade. Esta é a grande obra do Espírito. Santo Tomás de Aquino, ele ensina que o ser é o princípio da a natureza, né, é o princípio da operação de um ser. Eu dava o seguinte exemplo: o cachorro late porque latir é próprio de sua natureza canina, né? O ser humano não late, o ser humano age de acordo com o seu ser de, né, homem, mulher. Deus realiza em nós e na igreja aquilo que ele realiza na Trindade. O Espírito Santo na Trindade é comunhão de pessoas, o Pai, o Filho, no Espírito, com o Espírito, né? Deus uno e trino. Aquilo que ele realiza na Trindade, isto ele realiza na igreja. E, de fato, a igreja ela é una, santa, católica e apostólica. E quando nós falamos que a igreja é una, nós queremos, tem duas dimensões dessa unicidade da igreja. Primeiro, dizer que ela é única, no sentido de que só há um corpo de Cristo, um único corpo de Cristo, né? Não existem vários corpos por aí, é um único corpo, e nós somos inseridos neste corpo mediante o batismo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, todo aquele que é legitimamente batizado pertence à igreja, né? Ao único corpo de Cristo. Então, único. E a outra dimensão da unicidade da igreja é que ela é unida. Então, há o esforço de manter a igreja sempre unida, nós chamamos de esforço de ecumenicidade. Oikos, no grego, significa casa, né? Ecumênico significa todos sob o mesmo teto, a mesma casa. Então, o esforço de ecumenicidade é o esforço de manter a igreja una. Isso, todos os concílios, né, os principais concílios, quando eles envolviam toda a igreja, eles são chamados de ecumênicos, no sentido de que, né, estamos ali para trabalhar pela unidade da igreja. Né? A partir do cisma, né, cisma do Oriente, depois o cisma em Lutero, tudo isso, o esforço de ecumenicidade passou a ter essa dimensão de diálogo com cristãos que não estão na plena comunhão, né? Mas sempre que era necessário dirimir alguma dificuldade teológica, alguém estava ensinando algo e então aí nós tínhamos que vir juntar, né, todos para saber qual era a fé da igreja a respeito daquele determinado aspecto. Isso é um esforço de ecumenicidade. Então, isso é algo de toda a igreja, né? A renovação carismática católica, sua principal característica está na pessoa e na obra do Divino Espírito, né? Só o Espírito, não, é sempre trinitário, né? É sempre trinitário. Então, o Espírito Santo vai te fazer declarar Jesus o Senhor. O Espírito Santo faz clamar Abá, Pai, né? Agora, há uma ênfase, não é uma questão de só, mas a ênfase do movimento carismático é a pessoa e a obra do Divino Espírito.
E se nós falamos do Divino Espírito, então nós devemos dizer que a característica principal do movimento carismático é a unidade. Porque esta é a obra do Espírito. O Espírito é santificador enquanto nos une ao Pai, nos une ao Filho. O Espírito é santificador enquanto nos faz participantes da vida da Trindade. Então, a unidade é de suma importância para a renovação carismática, porque, em primeiríssimo lugar, ela é obra do Divino Espírito, sua ênfase é o que o Espírito realiza, né? E tanto é assim que o histórico da renovação carismática vai nos mostrar isso, que foi por causa da abertura ecumênica no Concílio Vaticano II que foi possível, né, aquela troca de experiências entre tradições cristãs que deu origem ao retiro, ao fim de semana de Duquesne, ao que se seguiu ao fim de semana de Duquesne, o diálogo de católicos com pentecostais, né? 5 anos depois, em 72, o Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos já estabeleceu um diálogo oficial com líderes do movimento pentecostal. Estava diante, né, no lado católico, o monge beneditino Killian MacDonald, e do lado pentecostal evangélico estava um grande pastor chamado David Duplessis, chamado Mr. Pentecostes, conhecido como Mr. Pentecostes. Muitos já viram Padre Jonas, Padre Alberto Gambarini, Padre Eduardo falarem, Reinaldo Bezerra, falarem a respeito de David Duplessis, porque ele realmente foi de suma importância nesse início, né? Em 72 isso. Em 77, 10 anos depois, a Renovação já estava organizando um encontro de nível ecumênico em estádio, né? Em Kansas City, 50 mil pessoas ali, né? Porque esta, de fato, é a obra do Divino Espírito, a unidade. E a unidade, portanto, é a principal característica da natureza desta renovação carismática, a busca da unidade entre os cristãos, a busca da unidade dentro da igreja, né? Portanto, nós temos que entender o seguinte: quando nós falamos que a renovação tem por sua natureza, como por característica, a pessoa e a obra do Espírito, é lógico que isso não é exclusividade, é uma questão de ser rosto e memória de algo que pertence a toda a igreja. O movimento mendicante, que tem em Francisco de Assis uma grande bandeira, não significa que só os franciscanos têm que ser pobres, mas eles, todos nós cristãos, né, temos que viver a pobreza evangélica, cada um de acordo com o seu estado de vida, mas os franciscanos se levantam como uma bandeira, como um rosto e memorial da pobreza evangélica, né? Não somente o movimento focolar tem que viver a dimensão da unidade e do ecumenismo, mas eles se levantam como uma bandeira para toda a igreja desse princípio, né, que é um princípio do Evangelho. Não só o Opus Dei tem que viver a santificação no trabalho, mas eles se levantam como um rosto e memorial. Então, não só a renovação carismática fala de batismo no Espírito Santo e vive batismo no Espírito Santo. Toda a igreja é movida pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, né? Mas a renovação se levanta como um rosto e um memorial de uma experiência genuína, específica, uma graça atual, que nós denominamos batismo no Espírito Santo, e essa denominação, essa nomenclatura, ela está nos estatutos do movimento aprovados pela Santa Sé, né? Então, não é algo que nós estamos inventando aí, isso é aprovado pela Santa Sé, esta nomenclatura, batismo no Espírito Santo. Dentro desse trabalho de unidade, o cardeal Swenens, desde o início, ele percebeu a necessidade de um serviço internacional que pudesse zelar pela identidade, pela missão e pela unidade de todos os que estavam fazendo experiência carismática no mundo.
Hoje, calcula-se 150 milhões de pessoas que fizeram a experiência carismática. Então, o cardeal Swenens organizou esses serviços internacionais lá na Bélgica. Depois, saiu da Bélgica e foi para Roma. E hoje, existem os serviços internacionais da Renovação Carismática Católica dentro do Vaticano, no mesmo prédio do Conselho Pontifício para os Leigos. As nomenclaturas dos conselhos pontifícios estão mudando, por causa da reforma que o Papa Francisco está promovendo, mas está ali o ICRIS, International Catholic Charismatic Renewal Services, os serviços internacionais da renovação carismática católica. Todas as demais instâncias de coordenação bebem do ICRIS no que se refere à sua natureza e no que se refere à sua missão. Irmãos, a importância dos líderes dentro dessas instâncias é imensa, porque são eles que nos ajudam a manter a nossa comunhão de reta doutrina, eles nos auxiliam a não perder a identidade do movimento carismático. São 50 anos. Então, nós não temos que inventar a roda, nós temos que saber o que Herbert Milchen disse, nós temos que saber o que Francis Sullivan disse, o que Killian MacDonald, Georg Montag, Francis Martin, Michael Skellen, grandes nomes, René Laurentin, o cardeal Swenens, Benigno Juanes, Salvador Carrillo, Diego Jaramillo, tantos homens e mulheres foram usados, Veronica O'Brien, tantos homens e mulheres usados em 50 anos para nos dar um rico testemunho e fundamentação para que a gente nunca perca a identidade do que o que Deus quis com a renovação carismática. Esse ano são 50 anos. Então, os líderes que estão nas diversas instâncias de coordenação, eles são esses irmãos que são levantados por Deus para serem guardiões e transmissores da identidade da renovação. Por isso, zelam por buscar o conhecimento daquilo que é a renovação, porque eles têm que transmitir isso. Então, nós louvamos e bendizemos a Deus por todos os serviços da renovação, desde o ICRIS até as coordenações lá nos grupos de oração, até as realidades das novas comunidades, até as pequeninas células de oração, lá da comunidade Javé Nice, em Pouso Alegre, ou de outras comunidades que se estruturam nesse formato de pequeninas células, que não é algo que nós inventado agora, isso existe desde a década de 70 na Igreja Católica. Nunca ouviram falar de Alfonso Navarro, no México, que criou um sistema de células na Igreja Católica na década de 70, assumido por várias conferências episcopais. Aqui no Brasil, Monsenhor Mauro Tomazini, lá em 1974, organizou a renovação carismática de Pouso Alegre como rede de comunidades. Essa rede de comunidades são pequenos grupos, células. Nós temos na Diocese de Osasco uma missão chamada Frutificai, que também se organiza, as paróquias se organizam em pequenas células. Em São José dos Campos, a paróquia do Espírito Santo é famosa em todo o Brasil por sua estrutura celular. Então, existem esses diversos formatos. E as instâncias de serviço da renovação, seu único, na verdade, motivo de existência é prestar serviços a toda a corrente de graça, prestar serviços para manter a identidade, a missão e a unidade da renovação carismática toda. Então, nós bendizemos a Deus por isso. De um modo muito especial, o Conselho Nacional, falando aqui do Brasil, presta um serviço imenso e belo para a renovação no mundo todo. Para a renovação em todo o país, também no mundo todo, viu? Porque o Brasil tem servido a renovação carismática no mundo, mas um serviço belíssimo. E aí, eu vinha falando de algumas questões. Bom, primeiro dizer que desde 2006 até 2010, mais ou menos, eu tive a graça de trabalhar diretamente para o Conselho Nacional,
porque eu fui secretário do Marcos Volcan, que era o presidente da Renovação naquele então, né? Trabalhei dentro do Escritório Nacional da Renovação Carismática, trabalhei dentro do Instituto de Educação à Distância da Renovação Carismática, participei da equipe nacional do Ministério Jovem, na época do Ricardinho, depois na época do Márcio, colaborei com a Secretaria Latino-Americana de Jovens, tive a oportunidade de viajar bastante pelo mundo e conhecer a renovação em vários lugares, né? Então, eu digo assim que eu tenho um tremendo amor e respeito por todas essas instâncias de serviço, porque dentro da questão da unidade, elas são cruciais, né? Porque a gente gosta, tem gente que fala assim, não, porque nós somos uma corrente de graça, como se isso significasse que a gente não tem que ter estrutura nenhuma, né? Então, corrente de graça não tem que ter estrutura nenhuma. Gente, a igreja, por natureza, é instituição e carisma. Então, se uma coisa é só carismática e não tem instituição, ela é carente de eclesialidade. Se for só instituição e não tem carisma, carente de eclesialidade também. Qualquer realidade eclesial precisa ter instituição e carisma. Juntos, aí sim, é eclesial. A renovação carismática é eclesial, porque a sua ênfase é carismática, mas ela possui também a sua estrutura, né, que não é uma estrutura de governo, mas é uma estrutura que dá a ela ou seja, um caráter institucional. Então, ela é eclesial, né, porque tem as duas dimensões unidas, né. Eu digo aos irmãos, com todo o meu coração, a alegria, o amor que eu tenho ao Conselho Nacional, de modo muito especial, a pessoa da Kátia Zavariz, que eu conheço desde 2006, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci assim que eu voltei de Roma. Eu morava em Roma e vim para o Brasil e conheci a Kátia, né? Ela estava traduzindo o Frei Elias Vela em Curitiba, não ia poder ficar com ele ao longo da semana, e eu fiquei com o Frei Elias Vela toda uma semana, né? E foi a primeira pessoa que eu conheci. A Kátia, para mim, é uma pessoa especial, porque ela foi usada por Deus para profetizar na vida da minha esposa, quando ainda a gente nem se conhecia, e a minha esposa passava um momento difícil, e a Kátia disse, você vai ser mãe, você vai ser esposa, o Senhor está preparando, e a minha esposa acolheu aquilo no coração, e hoje a gente é casado, hoje a gente tem 4 filhos, e a Kátia profetizou, né? Então, é uma pessoa por quem eu tenho amor, porque eu tenho respeito, né? E busco estar em unidade com esse Conselho Nacional que ela preside. Por isso vou a todos os encontros nacionais de formação, por isso vou a todos os congressos nacionais. Quem vai me ver lá, né? Porque eu quero esta unidade, né? Muito bem. Para a gente já ir encerrando aqui, falando da importância desses conselhos, só falar qual é a natureza desses conselhos, né? Você tem que entender isso. Os serviços da renovação, eles não possuem caráter de governo, munos de governo. Eles são instâncias de comunhão. Para dar um exemplo bem claro, eu vou falar das conferências episcopais, né? Todas as conferências episcopais, elas não fazem parte da estrutura de governo da Igreja Católica, né? Nós temos Roma, né? Nós temos... Depois disso já vem as dioceses, né? As nunciaturas, as dioceses, né? As diversas igrejas locais, né? As conferências, o que elas fazem? Bom, dentro de um país ou dentro de um determinado território, os bispos querem fortalecer a colegialidade entre eles, uma unidade de ação. Então, eles começam, enquanto conferência, a prestar serviços, algumas direções que vão dando unidade ao trabalho de toda a igreja num determinado território, né? Então, é uma instância de comunhão e uma instância de serviço. Todas as instâncias da renovação carismática católica possuem este mesmíssimo caráter, comunhão e serviço. A CNBB, ela não tem ingerência dentro de uma igreja local, dentro de uma diocese, né? O bispo é soberano lá na sua diocese, mas ele está em comunhão
porque é um desejo do coração, porque o Espírito testifica ao nosso Espírito que nós temos que andar em comunhão, né? Então, existe essa busca da colegialidade, da unidade, não é verdade? Então, é importantíssimo nós sabermos isso, né? Do mesmo modo, todas as instâncias de serviço da renovação. Agora, querido irmão, querida irmã, é dever de todo carismático, porque, movido pelo Espírito, estar na unidade, né? Eu tenho vários escritos no meu blog, no meu perfil de Facebook, e muitas vezes já tive que dar 500 explicações, porque os irmãos tentam interpretar as coisas que digo e falo como se eu estivesse em oposição ao conselho. Nunca estive, com a graça de Deus, nunca estarei, peço a Deus por isso, nunca estive, nunca estarei. Meus escritos, meus vídeos são públicos, e os irmãos podem procurar e averiguar, e se achar alguma coisa que vai contra essa instância maravilhosa de serviço que é o Conselho Nacional e o ICRIS, os irmãos eu faço pronta retratação, porque realmente não tem nada, tudo aquilo que tem escrito, tudo aquilo que tem falado é simplesmente aquilo que está nos estatutos internacionais da renovação, que este Conselho Nacional bem vive e bem obedece, né? Por último, irmãos, bom, já falei um pouco da natureza, é necessário buscar a unidade com as instâncias de serviço da renovação. E digo a vocês o seguinte, os problemas que nós vemos por aí, novas comunidades versus renovação carismática, vocês me perdoem, isso só existe em alguns níveis estaduais, infelizmente, e em algumas dioceses, porque em nível nacional e internacional é uma questão resolvida. Eu vejo a Kátia transitando muito bem com o Gilberto, que é o presidente da fraternidade. Eu vi em Pittsburgh as diversas expressões carismáticas unidas como uma família, porque a nossa unidade não é estrutural. O que nos faz ser carismáticos primeiro, fomos batizados no Espírito Santo. Segundo, estamos ligados a um bispo numa igreja local. Isso te faz carismático. Isso faz com que você seja, de fato, carismático. E os serviços, as instâncias de coordenação, são elas que vão ter a iniciativa de ir buscar as diversas expressões para oferecer a comunhão. Não é oferecer a comunhão como? Puxando para dentro de uma estrutura? Não. É a estrutura que legitima a carismaticidade de alguém? Não. Não. Né? Isso está nos estatutos dos serviços internacionais. Né? Eu digo, infelizmente, dentro das dioceses e até nos estados, falta estudo, falta conhecimento do movimento. E por isso então, nós temos que ter fidelidade. Né? Eu diria para os irmãos, olha, vamos escutar o Conselho Nacional. Vamos ver o exemplo do Conselho Nacional, vamos ver o Conselho Latino-Americano, vamos ver o ICRIS, né? Como eles estão se comportando no mundo todo. Né? E por que em alguns estados e dioceses a coisa é diferente? Né? Não pode. Então, a unidade é o grande serviço dos coordenadores da renovação carismática. Né? E não é você que tem que ficar sentado na poltrona esperando que os outros te procurem para fazer unidade. Não. É você, coordenador, que tem que sair da poltrona e ir buscar os irmãos, os problemáticos, os difíceis, para ir lá oferecer a correção, se for necessário, mas, sobretudo, oferecer o seu coração, que quer que todos sejam um para que o mundo creia. É muito ruim que nós estejamos falando de uma unidade que busca, inclusive, os cristãos de outras tradições e não consegue dialogar com gente da própria casa, com outros movimentos da igreja, com pastorais. Pior ainda, dentro da própria corrente de graça, a gente não consegue dialogar, porque é a comunidade X, porque é a comunidade Y, porque eles não são carismáticos, eu é que sou carismático. Ué, quem é que legitima isso? A estrutura diz que você é mais... Quem diz que você é mais carismático do que eu? Você é mais renovação carismática católica do que eu.
Quem é que te dá essa autoridade? Quem é que legitima isso? Uma coordenação? Não. 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 E o que falta, eu sei que existe isso, mas não existe isso em âmbito nacional, em âmbito internacional, tá, irmãos? Eu digo isso para vocês com o coração cheio de alegria. Tenho visto, tenho testemunhado, né? E nós temos que imitar isso em todas as demais instâncias. Deus abençoe.